Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo vai sair desse jeito porque eu prometi pra mim mesma que eu ia postar vídeo todos os dias. E hoje não ia dar tempo de eu gravar vídeo nenhum, porque eu tive um imprevisto. Então, enquanto eu troco a roupa de cama, antes de eu sair de casa, eu vou gravar esse vídeo. Eu falei que eu ia, e assim vai ser. Decidi falar sobre todas as vezes que a gente planeja as coisas e as coisas dão errado. O meu fundo musical é a orquestra perfeita dos meus filhos correndo pela casa, enquanto eu me viro nos 30 para poder fazer dar tempo. Abordando esse assunto de todas as vezes que a gente planeja e as coisas dão errado, eu quero contar para vocês que a minha vida, ela é fruto de 1000 planos que deram errado. Tipo assim, é óbvio que eu não planejei ser mãe aos 17 anos. E é óbvio que eu tinha 1000 e outros sonhos antes de ter uma família, antes de formar uma família. Mas minhas atitudes me levaram a um outro lugar. Chegando a esse ponto, eu consigo concluir que, com certeza, todos os planos que Deus tem para mim sempre serão muito maiores dos que eu já sonhei. Óbvio, de novo essa palavra, que eu sonhei ter uma família, mas nunca em todos os meus sonhos a minha família era tão linda assim. Eu nunca sonhei com algo tão grande assim pra mim. E em todas as minhas orações de quando eu era criança, eu sempre falava pra Deus que eu queria muito ter uma família, estar em um ambiente onde eu fosse amada, onde eu me sentisse pertencente. Incrível, né? Como que Deus tem essa forma surpreendente de mudar o curso das nossas coisas. Eu penso comigo assim, depois de tudo que eu já vivi, que eu nunca tô atrasada, eu nunca tô adiantada. Eu tô sempre onde Deus quer que eu esteja. Isso me ajuda a lidar muito mais fácil com as frustrações. Quando eu planejo as coisas e me esforço muito para as coisas darem certo e elas não dão, porque tem um versículo na Bíblia que diz que os homens organizam, né, os cavalos, mas quem dá a vitória é só Deus. Então, por muitas vezes, quando os meus planos estão todos arquitetados, eu tenho tudo para fazer dar certo, eu tenho minha força de vontade, e eles dão errado, eu consigo entender de que não é isso que Deus tem para mim. E isso eu tenho comigo para todas as situações, todas. Amizade, trabalho, ambientes que eu achava que eu era pertencente e de repente eu me afastei, ou pessoas que se afastam de mim. Então assim, ai Amanda, você lida muito fácil com as frustrações. Como você consegue lidar tão bem com pessoas que te decepcionam? Simplesmente por isso, quando você entende que a sua vida é sua, mas os seus sonhos são de Deus, Ele vai te colocar onde você precisa estar para alcançar esses sonhos. Ele vai te dar as amizades que você precisa ter para alcançar esses sonhos. Então, muitas vezes, quando as coisas não estão caminhando certo, a gente tem que fazer uma oração. E é a seguinte: Deus, me põe no centro da tua vontade. Afasta de mim qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento que esteja me distanciando da tua vontade. Sabe por que a gente ora para Deus sempre fazer a vontade dele? Porque a vontade dele é incrível. É sempre melhor do que a nossa vontade. Todos os planos que ele tem para nós é sempre melhor do que os nossos planos. Por que tantas vezes a gente fica rodando e as coisas não dão certo? Porque a gente não pediu para Deus fazer conforme a vontade dele. E é muito difícil perguntar para ele: Deus, faça a tua vontade. O que eu tô fazendo é a tua vontade? Porque a gente não tá preparado para ver Deus destruir aquilo que a gente acha que é o nosso grande sonho. Porque quando a gente tem como base os sonhos e planos de Deus e a vontade de Deus, a gente aprende a lidar muito mais fácil com as frustrações. Mas dizer pra vocês que é muito difícil viver a vontade de Deus, por mais boa e perfeita e agradável que ela seja. Porque sabe aquela frase do é justo que muito me custe aquilo que muito me vale?
É sobre isso, eu acredito. Eu sempre coloco muito nessa questão, porque custa muito caro você viver diante da vontade de Deus. Por quê? Você ter uma família solidificada, uma família que tem valores, não anda na mesma via daqueles seus amigos que estão muito distantes de querer algo assim, que não estão nem um pouco preparados para viver algo assim. Então te custa amizades, como eu falei, te custa trabalho, te custa ambientes que você achava que pertencia, te custa cidades. Quantas vezes Deus mudou o rumo de toda a minha história para mudar de cidade e encontrar o meu propósito, ajudar pessoas que precisavam ser ajudadas. Então, quando você se dispõe a viver a vontade de Deus, não é só que você vai ser abençoado com aquilo que você tanto sonha. Não, que você vai ter que ser colocado na parede para cumprir o teu propósito. O meu propósito é servir, então não importa para onde eu vá, isso sempre vai atrás de mim. Sempre vai me perseguir. Entende? Então eu sempre tenho que estar preparada para abrir mão de tudo que eu acredito que é certo, abrir mão de tudo que eu acredito que é bom, abrir mão da minha zona de conforto para poder servir, para poder cumprir com o meu propósito, porque essa é a vontade de Deus para mim. Então, fazer a vontade de Deus e aceitar a vontade dele para minha vida não é aquele mar de rosas que a gente imagina que seja. Envolve muito sacrifício. Envolve muitas vezes você abrir mão da tua vontade, abrir mão de você mesma. Entende? Quando você percebe e compreende essa ideia de que eu quero viver os planos de Deus, você tem que estar preparado também para viver todo o processo que é preciso viver para chegar nos planos de Deus. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar com você um versículo que está escrito em Jeremias 29. Que Deus, Ele tem grandes planos para nós. Ele tem planos de fazer a gente prosperar, planos de esperança, planos bons. A gente só precisa confiar e descansar nele. Então, se você está esperando para viver o seu sonho, para viver o seu plano perfeito, eu quero te dizer para ter paciência, confiar em Deus e perguntar para Ele se você está fazendo a vontade dEle, se você está no caminho que Ele quer que você esteja para viver todas essas coisas extraordinárias que eu sei que você merece, que você vai viver. Se esse conteúdo tocou no seu coração, se você se identificou, deixe seu comentário, se inscreva nesse canal, deixe seu like e eu te espero no próximo vídeo.